Imagine um lugar de beleza extraordinária. Imponentes escarpas, chapadas, vales profundos, cânions impressionantes, rios de águas cristalinas, lindas cachoeiras, animais de diferentes espécies, plantas de diferentes tipos e tamanhos, flores de todas as cores. Assim é a região do Campo dos Padres, que abrange parte dos municípios catarinenses de Urubici, Bom Retiro, Alfredo Wagner, Santa Rosa de Lima, Grão-Pará, Anitápolis, Rio Fortuna e Rio Rufino. O Campo dos Padres é o lugar onde a natureza se encontra e celebra a vida. De um lado, nos vales e escarpas da Serra Geral, temos a floresta densa. Nas chapadas, formadas a partir da ruptura do terreno, e nos pontos mais altos, encontramos os campos naturais. Nos locais de grande altitude e nebulosidade, os campos são delimitados por manchas de florestas, as matas nebulares. Nas margens dos rios, as matas de galeria, também conhecidas como matas ciliares. Nas depressões do terreno, locais de antigos lagos, surgem as turfeiras, hábitat particular de diversas espécies. Já nos vales mais protegidos dos ventos e do frio, a vegetação florestal se desenvolve melhor, formando as típicas florestas com araucárias. O clima frio, inclusive com ocorrência de neve, especialmente no inverno, é uma marca da região. As altitudes variam de 700 metros na região do cânion do Rio Lajeado, em Alfredo Wagner, até 1.827 metros no Morro da Boa Vista, ponto mais alto do estado de Santa Catarina. No Campo dos Padres existem inúmeras nascentes, contribuindo para a formação dos rios Canoas, Itajaí e Tubarão. Rios de água cristalina, formando belas cachoeiras, descem por cânions e vales profundos, criando paisagens de grande beleza. Suas águas abastecem a população das cidades próximas e contribuem com 3 das principais bacias hidrográficas do estado. A riqueza de ecossistemas e a variedade de espécies de plantas e animais faz da região um ecótono, um lugar de transição onde esses diferentes ecossistemas se encontram. Ecótonos são lugares de extrema importância para a biodiversidade, que abrigam diversas espécies de fauna e flora que somente ocorrem ali. O Campo dos Padres está inserido no bioma Mata Atlântica, um dos mais ameaçados em todo o mundo, com apenas 8% da sua área original em bom estado de conservação. Uma das florestas mais ameaçadas da Mata Atlântica é a floresta com araucárias. Hoje restam menos de 3% de sua área original. Nesses 3%, estão incluídas as florestas exploradas e matas em regeneração. Os remanescentes de floresta com araucárias da região do Campo dos Padres adquirem importância biológica ainda maior pela sua localização. Estão entre os últimos remanescentes em área de transição com a floresta ombrófila densa e os campos naturais. A floresta com araucárias é caracterizada pela presença predominante do pinheiro brasileiro, cujas copas dão um destaque especial à paisagem. Ela abriga também espécies de plantas como o xaxim, a embuia e muitas outras, e animais como a gralha azul, o puma e o papagaio do peito roxo. Originalmente, a floresta com araucária se espalhava por cerca de 200 mil quilômetros quadrados dos estados do sul e sudeste do Brasil, principalmente nos planaltos e regiões mais frias. A qualidade da madeira, leve e sem falhas,
fez com que a araucária fosse impiedosamente explorada, principalmente a partir do início do século XX. Calcula-se que entre 1930 e 1990, cerca de 100 milhões de pinheiros tenham sido derrubados. Nas décadas de 1950 e 1960, a madeira de araucária figurou no topo da lista das exportações brasileiras. Sua riqueza biológica, importância econômica e o alerta de cientistas e ambientalistas, feitos a partir de 1930, não foram suficientes para que as autoridades e a sociedade brasileira adotassem medidas efetivas de proteção da floresta. Outra importante formação florestal do Campo dos Padres são as matas nebulares, matinhas com árvores menores, situadas nas regiões mais altas, onde há grande incidência de neblina. A umidade quase permanente dessas matas, associada com a altitude, favorece o desenvolvimento de inúmeras espécies de bromélias, líquens e musgos e outras espécies da fauna e flora que só ocorrem nessas matas, ainda pouco estudadas pela ciência. O Campo dos Padres também contempla uma das mais importantes áreas de campos naturais ainda bem preservados, abrigando inúmeras espécies de gramíneas e outras plantas. Estudos do Ministério do Meio Ambiente apontaram a existência de 1.087 espécies vegetais nos campos do sul do Brasil. A vegetação campestre está igualmente ameaçada de extinção. Nos últimos anos, os campos naturais vêm sendo rapidamente substituídos por monoculturas agrícolas e plantações de árvores exóticas como o pinus. O Campo dos Padres, juntamente com o Parque Nacional de São Joaquim, que fica ao lado, formará uma área protegida de mais de 100 mil hectares, formando assim um dos únicos lugares do sul do Brasil onde serão mantidas e protegidas populações de puma, assim como diversas outras espécies de mamíferos e mais de 180 espécies de aves, segundo estudos recentes. As majestosas esculturas geológicas, a imponência das montanhas, escarpas e chapadas, assim como os magníficos cânions e belas cachoeiras da região, são também um importante testemunho da história geológica do Brasil. A formação geológica da região, onde se destaca o afloramento do arenito botucatu, confere ao Campo dos Padres um papel fundamental na recarga do aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do mundo. As reservas permanentes de água do aquífero são da ordem de 45 trilhões de metros cúbicos. Os solos da região em geral são rasos e com fertilidade reduzida, sendo limitados para o desenvolvimento da agricultura. Nas áreas de campos naturais, predominou ao longo de décadas a criação de gado de forma extensiva, com baixa intensidade de animais por área. Essa atividade causou impactos ambientais, mas não promoveu a substituição dos campos, permitindo sua razoável conservação ao longo do tempo. As limitações impostas pela própria natureza contribuíram para a baixa ocupação humana na área, fazendo com que a região seja atualmente uma das mais conservadas de Santa Catarina. Isso facilita as ações para a conservação e amplia as oportunidades de desenvolvimento do ecoturismo. Mesmo assim, existem diversas ameaças aos ecossistemas e às plantas e animais da região. Ainda ocorrem desmatamentos ilegais, queimadas de campo e caça. Nos últimos anos, tem surgido uma nova e devastadora ameaça aos campos da região: o plantio de espécies de árvores exóticas, principalmente o pinus. As monoculturas de pinos eliminam a biodiversidade do local
e suas sementes espalham-se pelos campos, invadindo áreas naturais vizinhas. Alguns plantios são feitos em áreas de preservação permanente, como topos de morro, margens de rios e nascentes, bordas de escarpas e tabuleiros e nas encostas com mais de 45 graus de declividade. Diante das ameaças de destruição imediata deste importantíssimo patrimônio ambiental, paisagístico e cultural, representantes de diversos setores da sociedade manifestaram ao Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA a necessidade de proteger a área numa unidade de conservação. Importante lembrar que tanto a floresta com araucárias como os campos naturais estão insuficientemente representados no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em toda a história, apenas cerca de 1% de sua área original foi protegida em parques e reservas. Esta área é insuficiente para garantir a conservação da grande biodiversidade ainda existente nestes ecossistemas. Assim como ocorre em todo o mundo, a criação de uma unidade de conservação é a melhor estratégia para proteger o Campo dos Padres, garantindo a preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos demais atributos desta bela região. Os estudos para a criação dessa unidade de conservação no Campo dos Padres foram coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, contando com a participação de técnicos do Governo do Estado, universidades, prefeituras locais e organizações ambientalistas. As equipes técnicas multidisciplinares avaliaram as características da biodiversidade da flora e fauna, as belezas cênicas, os aspectos geológicos e os recursos hídricos. Pesquisaram a situação socioeconômica e fundiária, promoveram reuniões e entrevistas com moradores e autoridades locais num grande esforço para proteger esta importante região. A riqueza e variedade de plantas e animais, as cachoeiras e as belezas cênicas das serras e montanhas impressionam e causam a admiração das pessoas de todo o mundo que visitam a região. A criação do Parque Nacional do Campo dos Padres, com aproximadamente 62 mil hectares, juntamente com os 50 mil hectares do Parque Nacional de São Joaquim, será fundamental para a conservação da Mata Atlântica e para alavancar a economia de toda a região através da ampliação e desenvolvimento do ecoturismo, uma das atividades econômicas que mais cresce em todo o mundo. A preservação do Campo dos Padres representa mais um passo importante na longa caminhada que teremos que trilhar para salvar da extinção a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados.